Olá, bem-vindos ao Estruturas e Lógica. Hoje nós vamos falar sobre os coeficientes de norma. Lembrando que esses vídeos são orientativos. Antes de alterar as configurações do programa, verifique qual é a versão vigente das normas aqui descritas e a existência de outras normas que possam ter relação com os itens citados. Vamos começar em Ferramentas, Preferências do Trabalho, Códigos do Projeto e em Estruturas de Concreto Armado, selecionar Eurocode 2, parte 1. Não é possível criar um código brasileiro, mas nós podemos alterar os coeficientes ao clicar na caixa ao lado. Com a Eurocode selecionada, clique em Copiar para a definição do usuário e no final da lista, selecione Definido pelo usuário. Agora nós podemos começar a editar os coeficientes. O LS é o estado limite último, SLS é o estado limite de serviço e ACC seria o estado limite acidental. Este caso corresponde à nossa combinação última excepcional, uma vez que as ações excepcionais são chamadas pelo Eurocode como ações acidentais. Entretanto, a formulação é diferente, como falarei mais adiante. Os 6 primeiros itens correspondem aos coeficientes do aço e do concreto, e aqui podemos colocar os valores conforme o capítulo 12.4 da 6118. Comparando com o Eurocode, somente o valor de γC para estado limite último é diferente, sendo 1.4 para nossa norma. A resistência de cálculo do concreto pelo Eurocode possui uma fórmula muito parecida com a nossa. A única diferença é um coeficiente alfa, tanto para a compressão quanto para a tração. Como não o temos na nossa NBR, adota-se 1. No Eurocode, no diagrama tensão-deformação, o aço pode ser admitido uma linha horizontal, como nosso diagrama no capítulo 836 da 6118, ou uma linha inclinada limitada por uma deformação máxima εud. Esse limite é estabelecido pela norma por um valor de relação com a deformação de ruptura εuk. Como isso não é previsto na nossa norma, e nas opções de cálculo das armaduras nós sempre selecionamos o diagrama de linha reta, recomendo deixar o valor padrão de 0,9. O θ0 corresponde ao nosso θ1 no item 11.3341, referente a imperfeições globais. E o valor máximo é 1 sobre 200, ou 0,005. Se você só tiver com duas casas decimais, para alterar para 3, vá em Preferências do Trabalho, Unidades, Outras unidades, quantidades sem dimensões. Os coeficientes K correspondem ao cálculo dos limites de redistribuição de momentos fletores. Enquanto a Eurocode 2 aborda o tema no capítulo 5, a 6118 discorre a respeito no capítulo 14.643. A abordagem, apesar de ter a mesma lógica, ocorre um pouco diferente. A nossa norma limita a profundidade da linha neutra de acordo com o coeficiente de redistribuição delta, que por sua vez é limitado baseado se a estrutura é de nós móveis ou não. A Eurocode limita o coeficiente delta com base na linha neutra e na classe de ductilidade das armaduras. Os valores K1 a K4 podemos retirar das equações da linha neutra, pois são idênticas, só mudando o que está em evidência, delta no caso da Eurocode. Comparando-as, chegamos em 0.44 para K1, 1.25 para K2, 0.56 para K3 e 1.25 para K4. Já para K5 e K6, correspondentes à classe das armaduras na Eurocode, eu sugiro adotar 0.75 conforme a nossa NBR, que limita o coeficiente de redistribuição de acordo com o tipo de estrutura, cuidando para não termos uma estrutura de nós móveis. Caso contrário, alterar esses valores para 0.9. Ni é um coeficiente de redução da resistência do concreto ao esforço cortante. A NBR 6118 discorre sobre o cálculo de elementos lineares sujeito à força cortante no estado limite último, no item 17.4, e não há referência sobre esse coeficiente. Apesar de terem a mesma base, as duas normas diferem na abordagem e na forma como direcionam os cálculos neste ponto. Recomendo deixar como automático. O parâmetro K de punção corresponde ao contorno da superfície crítica em situação de puncionamento. Comparando a figura 6.22 da Eurocode 2 com a 19.8 da 6118, deduzimos K igual a 2 para a nossa NBR. K1, K2 e K3 são coeficientes adotados pelo Eurocode para a limitação das tensões no estado limite de serviço. A NBR não adota tal limitação, por isso recomendo deixar com valor padrão. Caso queira saber mais, aqui ao lado tem a referência de todos esses coeficientes com base na Eurocode. A Eurocode considera no cálculo do limite de abertura e de fissuras um espaçamento máximo entre fissuras. Esse K3 e K4 são utilizados no cálculo desse espaçamento máximo. Isso não existe na NBR. Portanto, recomendo adotar como padrão os valores de 3,4 para K3 fissuras e 0,425 para K4 fissuras, conforme o padrão, tendo em vista que o programa usará como base o método de cálculo da Eurocode. Os dois próximos coeficientes são uma redução dos coeficientes de segurança do aço e do concreto
em caso de estruturas com rigoroso controle de qualidade. Como a NBR não prevê a redução desses valores, recomendo adotar os valores sem redução, ou seja, 1,15 para aço e 1,4 para o concreto. Os últimos coeficientes dizem respeito às propriedades de armaduras conforme o anexo C da Eurocode 2. Na NBR 7480, no anexo B, tabela B3, há essas relações para os aços CA25, CA50 e CA60. Lembrando que o CA60 corresponde à classe A da Eurocode. O valor de K é igual a 1,05. Já para o aço CA50, que corresponde à classe B da Eurocode, o valor de K é 1,08. Recomendo deixar a classe C como padrão. Por fim, basta clicarmos em OK. Infelizmente, sempre que você começar um projeto novo, você terá que ajustar esses coeficientes. Era isso que tínhamos para hoje. Qualquer dúvida referente ao que foi aqui discutido, ou a outros pontos do robot, fiquem à vontade para perguntar, seja na seção de comentários, por e-mail ou na nossa página do Facebook. Obrigado e até logo!